Ei, pessoal, vamos dar início à nossa apresentação. Eu fiz com muito carinho, viu, gente, pensando em cada detalhe, e eu espero que vocês gostem. Aqui nós já temos um pequeno spoiler, essa primeira imagem, só para dar um rostinho aí do que vem por aí. E aqui eu coloquei essa imagem de antes para a gente relembrar todo o espaço que nós temos. Lembra que nós conversamos de fazer nichos aqui? Essa parte aqui de trás seria a assistência, então sobrou essa parte toda aqui da frente para a loja. E agora vamos lá para o projeto. Aqui já é a imagem de quem estiver entrando na loja. Essa vai ser a visão impactante, né? Por que eu havia falado com vocês para a gente colocar a Vivo ali no fundo? Porque, de fato, quem estiver entrando vai ter essa grande apresentação aqui da Vivo, né? É uma propaganda bem grande. E aqui a gente já consegue ver uma visão completa, mas eu vou explorar, vou explicar cada ponto aqui da loja. Mas aqui a gente tem, né? É a propaganda da Vivo, mas aqui eu também coloquei uma propagandazinha para a própria Bitcell. Então a gente trabalhou aí bastante essas propagandas aí visuais, porque também quem estiver passando na rua vai conseguir ver essa imagem aqui, né? Então vamos lá. A gente começa aqui falando dessa parede. Vou passar aqui que vai ter umas imagens de ângulos melhores, né? Pegando assim, bem especificadamente cada ponto. Aqui, né, a outra parte, o antes da outra parte, e aqui nós temos a imagem. Então, o que eu trabalhei? O Gustavo havia me dito que a Vivo, ela dá algumas imagens, algumas propagandas para vocês de imagens. Por exemplo, esse adesivo aqui da parede, esse daqui. E aí, aqui eu também coloquei um, e a gente pode tentar ver, né, se o pessoal da Plus faz também. Apesar de não ter nada assim envolvendo Vivo, talvez eles dão um desconto para vocês, algo assim do tipo. Então, aqui eu quis explorar um adesivo de parede, é, trabalhando mesmo a Ibituruna, né? Já que o nome é Ibitcell. E na logo de vocês tem até uma referenciazinha da Ibituruna. Quando a gente estava indo para Itaiomi, eu lembro que o Euler até falou que vocês colocaram essa questão da Ibiturunazinha para poder fazer jus mesmo na questão de o nome, né? O nome de vocês, né? Então, enfim, né? Questão dos direitos autorais. Se não me falha a memória, era algo desse tipo. Então, eu quis trazer também aqui a Ibituruna de uma forma mais estilizada, como se fosse um grafite. Nada muito certinho, não. Então, por isso que eu coloquei ela mais assim. Aí aqui eu pensei de ser um adesivo, né, de parede, porque assim, fica muito bonito a pessoa vir e pintar a parede, né, tudo certinho, mas é caríssimo. Então, até tirei essa ideia de cogitação. Então, aqui seria a Ibituruna, que nós temos os nichos, né, embaixo ali da escada. Essa imagem aqui a gente consegue ver melhor. Trabalhei aqui dois nichos, dá para colocar uma JBLzinha pequena, uma maior, caixinhas ali de fone, ring light, enfim, né, dá para explorar muito esses nichos. Aí aqui, logo em seguida, a gente tem o caixa, e nós temos aqui também a logo da Ibitcell. Eu coloquei ela nesse aramado, tudo eu fui pensando na questão do custo, né, para baratear, assim, o mais possível e deixar o ambiente bonito de fato, né? Então, fui pensando decorações que tenha o custo mais baixo, mas que mantenha uma loja bonita, né? Uma loja bem pensada. Então, aqui a gente colocou o aramado para explorar mesmo essa questão do industrial, porque tem tudo a ver com a loja, né? Aqui nós temos uma parede de cimento queimado, tem uma outra imagem aqui mais de perto, que eu explorei uma parede de cimento queimado, o cantinho do café. No caixa, eu deixei um espacinho para também expor produtos, para quando a pessoa for pagar, também funcionar como aquelas vendas casadas, né? Às vezes a pessoa não está nem querendo comprar, mas vê o produto ali e lembra que quer, ou cria uma vontade aí de querer o produto. Enfim, né? Aí quis trabalhar aqui no caixa também para explorar esse lado, né, da venda. Fora que os nichos também vão estar assim pertinho aqui do caixa, né? Então dá para explorar isso também. Às vezes colocar promoções, enfim, né? Então nós temos aqui essa parte, né, da loja. O cantinho do café ficou aqui do lado. Esse móvel, eu coloquei esse móvel da internet. Ele tem na Shopee. Então, fica muito mais barato do que a gente comprar, mandar fazer. Então, assim, sugiro que vocês olhem certinho. E se vocês gostarem da ideia, esse daqui poderia ser um móvel comprado da internet. E aí mandava fazer só essas duas prateleiras. Porque, assim, infelizmente, esse caixa, esse móvel aqui, não tem jeito de ser da internet. A gente nunca acha algo bacana assim, né? Mas, ainda mais esse daqui, que tem esse formato mais diferente, aí que não acha mesmo. Mas esse daqui eu achei. Então, assim, às vezes daria já pra economizar, sei lá, uns 500, 600 reais só comprando esse móvelzinho na internet. E ele é bacaninha, né? Enfim, aí coloquei dessa forma. Aqui nós temos outras imagens só para poder vocês verem mais detalhes, né, do que eu pensei aí. Foi mesmo explorando a Ibiturunazinha aqui, fazendo ligação com a própria logo de vocês. Mas, né, se vocês não gostarem dessa ideia da Ibituruna, poderia ser qualquer outro desenho pra gente deixar essa parede aqui bem chamativa, já que não dá pra fazer nada nessa parede, né? Então a ideia seria fazer algo chamativo aqui através do adesivo, mas poderia ser outro desenho também, tá bom? Aqui é só uma sugestão. Tudo a gente vai adaptando de acordo com o gosto de vocês. Então, recapitulando, o móvel, ele seria todo no preto, no MDF preto, porque esse móvelzinho da internet aqui ele é preto, então partir desse princípio, para poder parecer que é tudo marcenaria, né, mandada fazer. E somente o fundo dele, eu trouxe o amadeirado para dar uma quebrada no preto. Mas o MDF preto, principalmente o TX, que é que a gente chama de casca de ovo, ele não é tão caro. Então, por isso que eu escolhi a cor preta também, para baratear ainda mais. Aí aqui nós temos uma outra imagem. Isso daqui também poderia ser um adesivo da Vivo, né, que a Plus poderia fazer, aí coloca lá na parede, acho que ficaria bacana demais.
Inclusive, nas lojas da Vivo, eles usam, né, esses emblemazinhos, assim, da Vivo. Poderia ser uma pintura também, mas eu acredito que o adesivo saia mais barato, porque vai vir patrocinado da Vivo, né? Enfim. Aqui é uma outra imagem, né, pegando essa parede inteira. E aí vocês já percebem também que eu quis dar um destaque para esse pilar. Já que ele está no meio, é, vamos dar um trabalho para ele, né, digamos assim. Vamos fazer ele ser útil. Então, eu fiz esse móvelzinho de serralheria, que também combina, né, com o que está aqui na logo do caixa. E aí daria para expor garrafas, enfim, N coisas, né? Aqui é só uma sugestão mesmo. Mas eu vejo muito, né, vendendo essas garrafas em lojinha de celular. E aí eu quis trazer para vocês que dá pra gente explorar isso aqui também. E acabou que ficou bonito, né? Deu um destaque. Então, o pilar, ao invés dele ser uma peça ruim no nosso caminho, ele vai se tornar um aliado pra gente. Então, a gente trouxe aí um destaque para ele. Aqui do outro lado, para vocês verem melhor, eu fiz uma mesa extensa para trabalho, na serralheria também. E aí aqui a gente tem uma tomada, então daria para puxar um fio daqui, uma extensão, né? Não fica tão bonito, mas é algo que a gente pode fazer. Ou então, já que essa parede aqui a gente vai ter que fechar, a gente puxa uma tomada para essa parede, que aí fica melhor ainda. Que aí não vai ficar fios aqui, né? Vai ficar aqui. Então tem jeito, né? Porque aqui já existia, isso daqui era o pilar, tá vendo? E aqui já existia uma tomada. Então eu só trouxe ela pra cá e daqui a gente consegue puxar outra. Então isso daí tá tranquilo. Aqui vocês podem ver o móvelzinho que eu falei da internet, né? Uma fotinha mais de perto, mais detalhada. E aqui, não apareceu muito bem, mas é aquela porta oculta. Ela ficou tão oculta, né, que a gente nem tá conseguindo ver ela aqui direito. Mas a ideia é aquela porta oculta que eu mostrei pra vocês, a ideia, né, quando a gente foi em Itaiomi na loja. Então aqui seria aquela porta oculta, né, que abre e a gente consegue guardar aqui dentro vassoura, rodo, tudo que tiver, assim, de estoque rápido, a gente consegue. Por exemplo, às vezes expõe um produto aqui sem caixa e, assim, achar caixa em loja é um caos. Eu já trabalhei em loja e eu sei o que eu tô falando. Então é bom ter um lugarzinho certinho para pegar fácil, né, a caixa dos produtos. Senão vira um caos para achar essas caixinhas. Então, assim, esse estoquezinho aqui eu acredito que vai ser bem utilizado para vocês. Então, essa primeira parte, né, eu expliquei aqui tudo que a gente pensou. E como eu trabalhei o cimento queimado aqui, eu vim trazendo o cimento queimado na extensão da loja inteira. Mas, se vocês verem que tá ficando caro, essa questão do cimento queimado, deixa de branquinho mesmo. A loja já tá de branquinho, não vai ficar ruim. Deixa de branquinho ou depois faz essa pintura. Vocês vão vendo aí na questão do orçamento. Vamos colocando por prioridade. Por exemplo, o que eu vejo que é uma prioridade? Os móveis, né? E aí depois a gente vem com essa pintura mais estilizada, né? Que seria o cimento queimado. Faz primeiro aqui o teto. Outra coisa, né, que eu não expliquei. A loja, ela tem o pé direito muito alto. Então, assim, eu quis trabalhar uma pintura aqui no teto para trazer imponência, né, para a loja. Então, quem entrar já vai ver um diferencial aí no design. E faz com que o teto fique um pouquinho mais baixo, né? A tinta mais escura, ela tem esse poder de dar essa sensação, né, de que o teto está mais baixo, consequentemente a loja fica mais aconchegante. Então, a ideia de trazer a pintura aqui pro teto foi essa. E aí seria um roxo, né, mais escuro. E aí, né, também faz jus ao roxinho da Vivo. Então, assim, quem tá lá fora vai reconhecer a loja de longe. Aí a ideia foi essa. Então, aqui a gente tem uma outra imagem que mostra já um pouquinho do que a gente pensou aqui para os móveis. E aqui é aquele espacinho, né, que eu falei com vocês da gente fazer algo instagramável. Vai ter outras imagens aqui na frente para mostrar. Mas olha como que vai ficar uma foto bacana aqui, ó. Vocês posicionados aqui, vendeu um plano, vendeu alguma coisa, quer tirar uma foto, vai ficar muito legal. Aí eu posicionei a placa da Ibitcel. E aqui eu posicionei um adesivo da Vivo também, depois eu mostro melhor pra vocês. Mas isso daqui, gente, é só pintura, tá vendo? Não tem nada além disso, não. Então é algo barato pra gente conseguir dar destaque na loja. Só essa pintura aqui no teto já dá um baita destaque. E aí vamos seguindo. Aqui nós temos a parte da paredona, né, que ficou os produtos. Essa primeira parede aqui, ela tem uma caixa, né, de abertura aí de, acho que é de eletricidade, aquelas caixas de disjuntores. Então, o que eu pensei? Da gente fazer ela oculta na marcenaria, e aí, novamente, não daria para poder pegar nada da internet, né, comprar nada pronto. Aqui uma portinha que abre, né, e aí consegue acessar a caixa. E aí eu coloquei alguns fonezinhos, brincando aqui com alguns fonezinhos, para poder trazer também essa, essa exposição dos produtos mesmo, né. Então, a mesma coisa, os MDFs todo preto e só o fundinho amadeirado. E aí eu fui trabalhando, eu vou mostrar cada um para vocês. E eu queria falar também que esses móveis, eu coloquei a fitinha de LED aqui nas prateleiras, né, e nessa daqui, mas é aquela coisa, se ficar muito alto também, essa questão da fita de LED, a gente pode deixar sem. Aí eu até trouxe a imagem aqui para vocês verem que não fica feio. Claro que a iluminação dá todo um destaque, né, e tudo mais. Mas, né, a gente tem que ver aí de acordo com a nossa realidade. E eu trouxe aqui para vocês verem também sem as fitas de LED, para vocês ficarem cientes. Pede o orçamento com a fita de LED e aí vê o que fica de diferente, né? Aqui nós temos uma outra imagem também para vocês verem sem a fita de LED, para vocês verem que, né, fica legal. É aquela primeira imagem que eu mostrei lá atrás, né, no começo. Então aqui sem a fita de LED. E aqui é a mesma coisa, com a fita de LED e sem a fita de LED, para vocês verem mesmo aí essa comparação. E a título de né, comparação também,
Eu achei alguns móveis, alguns nichos, no Mercado Livre também. Seria principalmente esses aqui, de colocar capinha. Mas eu achei que eles estavam ficando com um custo bem altinho, pretinho também. Tava em torno de R$ 900, achei de 1.200, 1.600. Então eu pensei, vamos tentar fazer na marcenaria? Às vezes o João, né, tem algum conhecido lá na cidade, faz um preço melhor. Vamos tentar fazer na marcenaria. Se ficar muito alto, eu me coloco à disposição da gente, né, alterar essa paredona aqui para móveis prontos. Aí a gente, né, tenta fazer aí um jeito de ficar bonito. Mas os móveis da internet, claro que são detalhes muito menores, né, do que esse daqui. Porque como a parede é muito grande, eu quis trazer essa parte aqui mais grossa para trazer uma imponência mesmo. E eu não levei o móvel até lá no teto, porque o teto é muito alto, então isso ia encarecer muito. Então o que eu fiz? Eu trouxe uma largura maior aqui, já traz uma imponência maior, e cada móvelzinho desse seria um módulo. Então, de repente, se vocês precisarem sair dessa loja para ir para outra loja, vocês levam o módulo de vocês. Ou precisar vender futuramente, é muito mais fácil. Não é isso daqui completo. Cada um desses aqui é um móvel. Então aqui ficou, né? Recapitulando, os fones. Aqui eu coloquei ganchinhos para colocar, por exemplo, fone mais baratinho, né? Que dá para colocar naqueles ganchinhos, né? Fone mais baratinho, carregador, acessórios mesmo, né? No geral. Aí aqui eu mesclei com um nicho para trazer destaque para os produtos. E às vezes o mesmo produto que estiver vendendo aqui, a gente consegue expor ele aqui. Então depois só pega, forma como um estoque também. Então aqui eu trabalhei assim. Essa parte eu trabalhei algumas prateleiras, brincando também com essa questão aí dos tamanhos, né? Uma ficou maior, outra menor. E isso possibilita que vocês trabalhem, às vezes, produtos maiores aqui embaixo. Não sei se é o foco de vocês trabalhar uma caixa de som, mas se futuramente vier a acontecer, vocês já sabem que vocês têm um espaço para expor. E se a caixa de som não estiver aqui, fica bonita do mesmo jeito, vocês podem perceber. Então eu trouxe esse balanço, né, entre essas prateleiras com esses tamanhos diferentes, e aí consegue expor, né, celular, tablet, enfim, todos os produtos. E esse daqui em específico, eu pensei de estar dentro de uma porta de vidro, para conseguir abrir com a chave, né, fechar e ficar seguro. Aqui do outro lado eu trabalhei as capinhas, e aí eu vou precisar que vocês me falem se são apenas essas, né, Xiaomi, Motorola, Samsung e iPhone que vocês querem trabalhar, porque se tiver mais algum, pensei da gente, às vezes, talvez dividir isso daqui no meio, para poder não ter que fazer outro móvel, né, e deixar só esse espaço aqui pro móvel mesmo, e aí de repente a gente divide aqui, né, fica um pouquinho para cada lado. Eu acredito que iPhone deve sair mais, Xiaomi deve sair bem também. Então os que vocês imaginam que deve sair mais, deixa uma gândula maior, né? O que for menos, aí a gente divide. Aí depois vocês me confirmam se teria que ter mais divisórios ou só essas, tá? Outro ponto também que eu queria ressaltar para vocês é onde eu coloquei os ar-condicionados. Na loja de vocês, para a dimensão da loja, vocês vão precisar de uma máquina de 36.000 BTUs. Então, eu dividi aqui duas de 18, ou daria para ser duas de 24, né? Que passaria até um pouco a mais do cálculo, né? Que precisa aqui do ar-condicionado. E aí eu posicionei elas nessa parede. Porque aqui tem aquela parte de fora, né? Então eu imagino que seja mais fácil para trazer o encanamento do ar-condicionado e tudo. Mas isso, a gente vai ter que olhar com um técnico, né? Especializado aí no ar. Inclusive, pode até estar olhando isso já, levando uma pessoa aí para olhar, para saber se aqui de fato seria a melhor posição para o ar-condicionado. Tentei jogar um aqui mais para o meio da loja, né? Que vai ventilar essa parte aqui toda, climatizar, né? Essa parte aqui toda. E um aqui mais para o início, que aí acaba climatizando aqui essa parte. Então é como se, né? Daqui para cá ficasse uma máquina e daqui para lá outra máquina. Tentei dimensionar dessa forma. Aqui no nosso cantinho instagramável, eu trouxe para vocês uma frase, mais conexão, menos estresse, e um banquinho para o pessoal poder sentar, esperar. Até se vocês de repente depois forem mexer com papelaria, né, impressão de coisas, ou vai só mexer no celular rapidinho, aí a pessoa tem aqui onde sentar e esperar. E eu trouxe isso aqui para o fundo, justamente estrategicamente, para fazer a pessoa andar a loja inteira e ficar aqui esperando. Tá bom? Então, estratégia também. E aí fica mais reservado também, né, a espera. Isso daqui poderia ser tinta também, na parede, né, desenhada essas letrinhas. Ou, né, se a gente conseguir o adesivo, né, mais barato, também daria. Mas nesse caso aqui eu acredito que a tinta deve sair mais barato, né? Aí a pessoa só faz aqui essa pintura na parede com a mesma tinta do teto. Aqui uma outra imagem para vocês verem de pertinho. E aqui nós temos a nossa parede instagramável. Eu fiz esse detalhe aqui diagonal para trazer mesmo um ar mais tecnológico, né, mais moderno. Aqui a gente faria a logo da Ibitcel de novo. E aqui do lado eu também coloquei Mandar Vivo. Então, se tirar uma foto aqui, vai aparecer os dois. Né? Não tem problema de falar que tá fazendo propaganda só para um. Enfim, né? Aparece os dois. Se quiser só da Ibitcel, é só tirar mais aqui. Se quiser da Vivo, tira mais aqui. E aí, a ideia é isso daqui tudo ser cimento queimado também. Essa parte aqui também. Tá até faltando uma porta aqui, mas a ideia é deixar aqui tudo no cimento queimado, né? E trouxe aqui iluminações também. Essa parte já tem um bocal de luz aqui. Teria que puxar um fio e trazer para cá a iluminação no trilho. Uma outra imagenzinha para vocês verem melhor. E outra coisa que eu não falei, vou até voltar aqui um pouquinho. Essas iluminações no trilho, elas estão
onde já tem um bocal de luz. Aqui já tem, aqui já tem. Então, assim, a gente só trocaria por um trilho. Aquela iluminação existente lá, a gente só trocaria por outra. Mas não teria que ficar puxando fiação para poder trazer essas iluminações, não, tá bom? Então, aqui, acho que eu mostrei tudo. Aqui tem uma outra imagem para vocês verem, né, de uma espécie de ângulo, né, de quem estiver daqui vendo a loja. E um outro ângulo também, né, de quem estiver atrás da loja, né, nos fundos da loja para frente, né, estaria vendo lá na rua. Essa seria a ideia, né? Essa daqui seria o ângulo de quem estiver vendo. E agora eu vou mostrar para vocês, porque eu fui lá ver os móveis, e o móvel que o Gustavo falou é esse daqui. Confesso para vocês que ele tá bem capenga, tá com umas marquinhas de uso, né, assim aqui embaixo também. Tem um lá que tá sem o vidro. E esse móvel, ele é assim, ele é um expositor, né, aí ali atrás ele tem uma portinha para abrir, então eu imagino que aqui daria para expor celular, essas coisas. Mas ele tem essa torre aqui acoplada nele, ela é junta, não sai. Então, assim, que dificultou um pouquinho aonde colocar esse móvel. Aí eu pensei, ao invés daquela mesa central, colocar ele. Só que como tem essa torre aqui, dá uma limitada, né? A gente acaba escondendo um pouquinho ali aquele fundo. Mas se vocês quiserem economizar, eu pensei, né, da gente utilizar ele aqui. E aqui, como ele tem essas marcas de uso, eu pensei da gente envelopar na cor preta para poder trazer aqui também a conexão com os móveis que já estão pretinho. Talvez, acho que pode ser que ficaria caro, né? Mas talvez envelopar ele todinho de preto, né? Não sei se a Vivo está disposta a arrumar esse móvel aqui, não. Acho que teria que ser por conta de vocês. E aí, eu tô trazendo aqui para vocês verem, mas dependendo se isso sair do bolso de vocês, eu acho que nem compensa arrumar isso, não. Por isso que eu trouxe aquela outra ideia que seria uma mesa aqui, né? Se vocês tiverem que gastar arrumando esse móvel, eu acho que fica mais viável aquela mesa, porque não tem essas torres. E aí, eu também tinha pensado de trabalhar esses armários aqui, esses móveis, aqui no fundo, onde tá os atendimentos da Vivo. Só que é muito desconfortável da pessoa sentar, porque não é uma mesa, né, de atendimento. É um balcão alto. Então ficaria bem desconfortável da pessoa sentar e fazer o atendimento. Não ficaria igual aqui a gente está fazendo, né? A gente poderia até colocar umas banquetas altas para a pessoa sentar. Mas mesmo assim, eu acho que ainda não está tão viável, porque a mesa, geralmente, a gente tem que ter um espaço aqui embaixo para colocar a perna, para ficar confortável. E aqui, nesse caso desse móvel, a gente não tem isso. Também pensei da gente trazer ele aqui para o espaço que tá os celulares, né? Já que ele tem um vidro aqui na frente. Não deu para ver aqui não, mas ele tem um vidro aqui na frente. Mais atrás aqui pega o celular. E aí, como que a gente coloca ele aqui, sendo que para pegar o produto aqui dentro, a caixotinha dele tá lá atrás. A caixotinha dele de abrir tá aqui. Então, teria que arrastar o móvel para pegar o produto. Eu não achei isso, assim, tão funcional. Então, por isso que eu não trouxe ele para cá. Aí, a única ideia que eu tive de utilizar ele foi aqui mesmo, tá? A menos que vocês queiram, de repente, trazer esses dois móveis aqui pro caixa, né, por exemplo, mas o que quebra também é essa torre aqui que não sai, ela é acoplada mesmo no móvel, foi feita assim. Tem até um recuo aqui, ó, que é de colocar ela, que ela entra um pouquinho dentro. Então, enfim, gente, o único modelo que eu achei da gente utilizar ele foi aqui, mas de repente nem compensa, né, se vocês forem gastar muito com isso. Particularmente, eu achei que a mesa aqui, ela deixou o espaço mais limpo, né, porque não tem essa torre aqui mesmo. E os móveis que eu falei com vocês que eu utilizei da internet, foi o banco, aquele banco lá do espaço instagramável, eu achei ele na internet, 189, então teriam que ser dois desse, né? E o cantinho do café, que ele é 509. Aí eu até deixei o link aqui, é só vocês clicarem que já vai pro link. E agora eu abri aqui o arquivo de 3D só para mostrar para vocês, mais detalhado, que eu pensei aqui pro caixa. Aqui eu pensei de fazer um móvelzinho, dá até pra gente comprar na internet também, esses móvelzinhos de cabeceira, colocar na cama, porque aí vocês conseguem guardar documentos, né? Tudo aqui. E do outro lado, como eu coloquei o vidro, eu deixei vazado para conseguir pegar o produto. Então, do lado aqui de dentro do caixa, ficou desse jeito. E outro ponto também é que nós vamos ter que colocar um vidro, algo aqui nessas janelas para poder não passar, né, o ar. Acredito que um vidro seja a melhor solução mesmo, até do custo também. Então, gente, ficou dessa forma mesmo, tá? Então, assim, tentei achar muitos produtos na internet, mas é um pouquinho difícil, principalmente se tratando de móveis de loja, né? Mas aí aqui vocês conseguem ver que eu trabalhei dois. Então, assim, foi isso. Me deixem saber se vocês gostaram, tá bom? Foi um prazer atender vocês. E qualquer alteração, qualquer dúvida, qualquer ambiente aí, qualquer coisa que vocês não tiverem de acordo, não tiverem gostado, a gente vai alterando até ficar 100%, tá? Mas vamos agilizar, né, nisso pra gente finalizar e vocês começarem a vender logo, tá bom? Fiquem com Deus e eu aguardo o feedback de vocês pra me falar o que vocês acharam.